Olha, a gente agradece a todo mundo que participa aqui com a gente pelas lives da Prefeitura Municipal do Lagoa de Itaenga, também pelo nosso perfil oficial Mió TV, pelo nosso Instagram também, né, e o nosso YouTube. Hoje a gente vai trazer para vocês informações importantes aqui do nosso município, aqui de Lagoa de Itaenga. Né, vários assuntos aqui pertinentes. Né, hoje a gente vai conversar com o David, com a secretária de Saúde, Flávia Spinelli, e também com o secretário de Assistência Social do município, Josinaldo Gomes. Então, vocês fiquem ligados aqui na nossa live, não perca, né, vamos ter vários assuntos de extrema importância. Vamos dar uma boa tarde aqui à nossa secretária, né, para abrir a live, a nossa secretária Flávia Spinelli. Seja bem-vinda mais uma vez, Flávia. Boa tarde Edmar, boa tarde Paulinho, Marcos, amigos do Mió TV, meus amigos secretários estão aqui comigo, Josinaldo, David, e a todos que estão nos assistindo, né, através dessa live, nos ouvindo através da Itaenga FM. E meu boa tarde especial também são para os profissionais de saúde daqui do Lagoa de Itaenga, que estão, né, conosco nesse dia a dia árduo dessa pandemia que estamos passando, mas sempre com muita fé em Deus que vamos passar por isso e vai dar tudo certo. Boa tarde também ao secretário Josinaldo Gomes, secretário de Assistência Social do município. Boa tarde, Edmar. Boa tarde a todos e todas que estão assistindo a live neste momento. E boa tarde a todos vocês também que estão aqui presentes. Boa tarde também ao nosso amigo David, representando a administração do município. Boa tarde, amigos. Agradecer aqui mais uma oportunidade de estar aqui junto com meus colegas secretários, trazendo as informações necessárias para estar orientando da melhor forma a população do Lagoa de Itaenga. Muito bem. O assunto hoje aqui, a gente vai falar sobre o coronavírus, certo? É um assunto muito sério aqui no município. A gente vai começar a conversar com a secretária do município, a secretária de Saúde, Flávia Spinelli. A gente fez uma live aqui, não é, alguns dias atrás, reforçando a vocês que se previnam, né, e a gente vai saber o que aconteceu daquele dia, né, daquela live para hoje. Como é que está sendo o trabalho da Secretaria de Saúde no município, Flávia? Desde aquele dia, né, que conversamos aqui na nossa coletiva, junto com a nossa prefeita, Dona Graça, que vem sendo tomadas ações para o contingenciamento, né, de toda a nossa população, bem como o vírus circular no nosso município. Hoje a gente teve a confirmação de um caso positivo no nosso município. A gente sabe que estamos rodeados, né, nossas cidades circunvizinhas, todas elas já têm casos confirmados, né? Então, mesmo não querendo, mas já era um pouco que esperado que isso acontecesse, pela situação que estamos passando, essa crise que está acontecendo em todo o mundo, né? E as confirmações em todas as cidades. Então, hoje a gente recebeu a notificação do Sistema do Estado, CIEVES, com esse caso positivo. Esse caso ele já estava nos nossos dados como suspeito, e desde então que a gente recebeu esse caso como suspeito, que todas as medidas de contingenciamento foram tomadas. Então, é uma mulher de sexo feminino, com idade entre 30 e 40 anos, que tem, né, a sua família. Então, todos foram atendidos, informados. A gente tem a nossa vigilância em saúde, que vem trabalhando também incessantemente nesse caso. Então, foi investigado, junto com a atenção básica, com o PSF, os profissionais. Então, foram atendidas todas as pessoas, tanto o caso que já era suspeito, como os familiares, para ficar em isolamento domiciliar. A gente recebeu hoje o resultado. A médica da Unidade Básica de Saúde também já foi, né, no domicílio da paciente, confirmar o caso, entregar o exame, conversar e orientar a continuidade da quarentena que já estava sendo realizada. Então, graças a Deus, as medidas já tinham sido tomadas com antecedência e estamos com esse caso controlado. A pessoa tem sintomas leves, né, não são sintomas graves, por isso a indicação do isolamento domiciliar. Então, todas essas medidas elas já foram tomadas antecipadamente para que realmente não se tenha uma grande disseminação dos casos aqui no nosso município. Outras medidas também já vinham sendo tomadas para implementar esse serviço, né? Então, a gente iniciou essa semana realizando sanitização das ruas, né? Então, era uma coisa que também a gente já vinha programando, com a borrifação com um produto específico
para realmente minimizar a circulação do vírus, né, nesses ambientes com maior circulação de pessoas, como nas filas das lotéricas, no banco, na praça, nessas imediações principais aqui da nossa cidade, bem como nos bairros mais populosos. Hoje, a partir das 5 horas da manhã, foi feito na Nova Itaenga, na Vila Boa Esperança, na parte ali da Academia da Saúde, onde o pessoal está utilizando para caminhada. Então, todos esses locais foram sanitizados, já vêm sendo sanitizados durante a semana. Inclusive as filas de bancos também, não foi? Isso, todas as filas de banco, praças, de bancos de praça, bancos ali da Nova Itaenga, na Vila Boa Esperança, todos esses foram sanitizados. A gente também vem realizando a lavagem da rua após a feira. O trabalho da vigilância sanitária também vem sendo feito com a entrega do decreto, fiscalização para ver se os comerciantes eles estão aderindo da forma correta. A gente realizou uma orientação hoje também, que foi entregue pela vigilância sanitária, para que todos os comércios, aqueles determinados como essenciais, que estão funcionando, padarias, supermercados, eles tivessem uma organização quanto à entrada de pessoas, para que não houvesse aglomeração dentro desses locais, bem como a disponibilização de pia com água e sabão para limpeza das mãos. Se não possível, a disponibilização de álcool a 70 ou álcool em gel para que as pessoas pudessem realizar essa higienização no momento que estão nesses locais. Além da sanitização, da lavagem das ruas, a gente também vem implementando os nossos serviços, né? Então, as unidades básicas de saúde, elas receberam equipamentos de proteção individual, os profissionais estão com treinamento, atendendo a população, com equipe completa. E também foi realizado na unidade mista uma organização onde a gente fez uma enfermaria exclusiva para leitos de retaguarda. Então, o que é isso? A gente implementou a triagem do hospital para que, se chegue alguém com sintomas de gripe, que é considerado um caso suspeito, nesse primeiro atendimento, que é feito numa sala reservada por um profissional de enfermagem, nesse primeiro momento já é entregue a essa pessoa uma máscara, para que ela não possa estar disseminando o possível vírus para outras pessoas. Dessa triagem, essa pessoa já de máscara, ela é direcionada para uma enfermaria, e nessa enfermaria ela fica para atendimento exclusivo de casos de síndrome gripal suspeitos de Covid-19. O médico ele vem e atende essa pessoa nessa enfermaria, que tem poltrona, leitos, macas. A gente disponibiliza também de alguns equipamentos, como oxímetro, monitor cardíaco. Então, toda implementada para o atendimento exclusivo de casos suspeitos, para que não sejam disseminados para outras pessoas que estão circulando por outros motivos no hospital. Então, a gente fez essa separação e implementou esses 7 leitos de retaguarda para atendimento da população que, porventura, tenha alguma síndrome gripal e seja suspeito para Covid-19. Então, são muitas ações. Diariamente também a gente está com os profissionais na rua, fazendo panfletagem, orientando as pessoas no distanciamento. A prefeitura ela fez a pintura do chão ali nas filas das lotéricas, do banco, para que as pessoas respeitem esse distanciamento e não fiquem juntas. A gente está com carro de som passando na rua, anunciando informações, bem como na rádio local. E ontem também foi realizada uma barreira sanitária aqui no município. Ali na Nova Itaenga, que é uma das nossas entradas aqui, e outra ali na frente do artesanato, que também é uma entrada da nossa cidade. O que foi feito nessa barreira sanitária? Vinha uma enfermeira com um termômetro de última geração, que é aquele termômetro a laser, que a gente não encosta no paciente para também não ter esse contato, né, e disseminação do possível vírus, aferindo a temperatura desse paciente para que pudesse ser visualizado se ele já tinha ou não a temperatura alterada, que poderia indicar que ele estaria com algum sintoma suspeito. Além dessa aferição de temperatura, foi feitas informações a respeito da limpeza interna do carro, para que, se as pessoas estivessem no comércio, ao retornar ao seu carro, não estivesse se contaminando. Então, a limpeza adequada dentro do veículo.
assim como a sanitização dos pneus dos veículos para não estar transmitindo, né, esse vírus circulando dentro da nossa cidade. No caso, os veículos que entram na cidade, passa por a barreira e é desinfectado. Isso, antes de entrar na cidade. Né? Então, se faz uma inspeção de saúde, uma orientação ali, saber qual é o motivo daquela pessoa estar circulando, é entregue panfletos também para que a pessoa tenha as suas orientações. Se faz orientações quanto à não circulação, realmente sair só quando for extremamente necessário. Então, são medidas que estão sendo amplamente tomadas desde antes pela Secretaria Municipal de Saúde, através da nossa Prefeitura Municipal, para que realmente a gente tenha o melhor atendimento à nossa população. Secretária, enquanto a doença, né, afinal, o que é o Covid? Porque tem muita gente ainda que está, né, voando, como diz a história. O que é o Covid, afinal? Covid é uma doença causada pelo coronavírus, que são um grupo de vírus, né? Assim como o vírus da influenza, é um vírus que ele se muta, como a gente diz, ele é mutável. Então, em 2019, ele teve essa mutação e uma primeira pessoa foi contaminada, né? Se diz que foi através a pessoa, ela ingeriu um animal silvestre, esse animal silvestre estava contaminado com coronavírus, então se tem algumas histórias a esse respeito, e essa pessoa foi contaminada e começou a disseminação. O Covid-19, então, ele é um vírus novo que apareceu em 2019 pelo coronavírus. O problema do Covid-19 é que ele é um vírus resistente, né? Se alguém contaminado tocar em algum objeto, o vírus pode permanecer ali por um longo período, a não ser que seja desinfectado com água e sabão, álcool ou algum desinfetante específico, como água sanitária. Então, o problema realmente é essa disseminação fácil, né? O vírus ele não fica circulando, andando pela cidade. Tem uma pessoa que é portador do vírus, ele já se contaminou, e a partir do momento que ele tosse, que ele espirra, que ele bota a mão no nariz ou na boca, a mão dele vai ficar contaminada. E aí, a partir do momento que ele chega, toca numa pessoa, ou toca numa maçaneta para abrir uma porta, outra pessoa vir, pegar naquela mesma maçaneta ou num objeto, e depois levar a mão, a boca, o nariz, coçar o olho, essa pessoa vai poder estar se contaminando. Muito bem. Agora vamos conversar com o secretário Josinaldo aqui da Assistência Social, né? O que é que a assistência social tem feito para essa população, Josinaldo, aqui do município? Boa tarde mais uma vez a todos e todas que estão assistindo a live. O trabalho da assistência social, Edmar, está pautado no atendimento das necessidades da população da nossa cidade quanto às situações de vulnerabilidade, risco pessoal, social, que essas famílias, ou elas já vinham com essa situação ou passaram a ter. É por isso que a questão da doença, né, do Covid, está trazendo também uma série de dificuldades socioeconômicas. E a assistência social, daí ela foi considerada também como uma área essencial no processo. E de lá para cá, né, tanto o município, a secretaria vem fazendo atendimento a essas famílias, vem procurando, buscando realmente atender através de várias buscas de dados, não somente pela busca ativa do próprio cidadão até a secretaria, mas nós temos acessado bases cadastrais, como Cadastro Único, como cadastros no CRAS, que já havia sido realizado previamente, e também como Prontuário SUAS. Então, nós vimos atendendo já cerca de 1.000 famílias aqui no nosso município, na oferta de benefícios eventuais, como a cesta básica e auxílio aluguel. A gente previu realmente no início, quando a nossa prefeita ela pediu para que previamente a gente fizesse uma análise da influência, né, social disso, na questão da vulnerabilidade. Eu informei que nós teríamos uma previsão de triplicar os casos de atendimento de famílias ou indivíduos, porque muita gente mora só,
que passariam a fazer essa busca por algum suporte social do município, né? E nesse processo a gente tem realmente buscado parcerias, aproveitando a oportunidade, né, abrir esse parêntese para parabenizar a nossa secretária de saúde, a nossa prefeita também, porque todos têm trabalhado ostensivamente nesse processo e a Secretaria de Saúde, em especial nossa secretária, né, todos os profissionais da saúde estão de parabéns, mas a nossa secretária ela tem realmente se debruçado. Eu tenho certeza que ela também, né, até tarde da noite tem trabalhado. Eu falo isso porque essa semana, especialmente, da semana passada para cá, até a noite, mesmo quando eu estou em casa, eu tenho trabalhado, né? E o caso é bastante sério, precisa realmente de uma atenção voltada. É necessário que a população conscientize-se desse processo. Nós estamos adotando algumas medidas com relação aos atendimentos nos nossos serviços socioassistenciais, como o CRAS, o CREAS, Serviço de Convivência, o Criança Feliz, o Centro dos Idosos, que suspendemos as atividades, mas previamente, antes de encerrar a atividade, a Secretaria de Saúde esteve lá orientando os idosos do porquê dessa quarentena, qual o objetivo, a importância, e orientando bem os próprios idosos com relação a práticas de higiene pessoal, em casa. Então, nós estamos adotando, concluímos também o plano de contingência na área do SUAS, que foi solicitado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude do Estado. Já encaminhamos e já começamos a implementar aqui no nosso município, adotando algumas posturas com relação ao atendimento, respeitando, acima de tudo, todas as orientações que as autoridades sanitárias do nosso município, do Estado, vem pedindo, e respeitando também as legislações que vêm sendo publicadas, né? Secretário, como é que tem sido o trabalho do CadÚnico e do Bolsa Família? Já visto que o governo federal liberou vários auxílios para a população. Como é que tem sido isso lá na secretaria? A busca ela tem sido muito incessante pelo Cadastro Único nos últimos dias, tendo em vista, como você falou, as 312 famílias foram inseridas dentro do programa Bolsa Família, o auxílio emergencial, muita gente tem procurado, mesmo que a gente não tenha uma forma muito direta com relação ao cadastro, mas a gente tem orientado as pessoas como proceder, tendo em vista que a própria Caixa Econômica e o Ministério é quem estão executando 100%, através da internet, aplicativos, mas a gente tem dado suporte com relação à informação. Além disso, a busca pelo Cadastro Único também tem se dado e vai continuar aumentando, considerando os alunos da rede estadual que passarão a receber o cartão alimentação. E aqui no nosso município nós temos em média 300 alunos que ainda não têm o número do NIS e eles precisam realizar esse cadastro, mas isso aí já foi muito pensado. Nós estamos com a parceria com a escola Tristão Bessa. Foi elaborada uma planilha enviada para a escola e a direção da escola vai organizar os atendimentos dos alunos com o nome, a data que o aluno vai comparecer lá no Cadastro Único e a hora. E a gente estipula meia hora de atendimento de um para o outro, então os alunos já saberão qual a hora que ele precisa estar lá. Então não vai precisar ninguém madrugar, não vai precisar fazer fila, cada um vai chegar na sua hora de atendimento. A hora que ele chegar, ele vai ser atendido. Todo mundo vai ser atendido. Todo mundo vai ser atendido de uma forma rápida, porque nós temos 3 entrevistadores, então serão 3 atendimentos que estarão acontecendo ao mesmo tempo e estipulamos o total de 30 atendimentos pela manhã e 30 atendimentos no horário da tarde. Então serão 60 pessoas atendidas, com essa diferença de um para o outro de meia hora, que é mais ou menos o tempo que se gasta para fazer um cadastro no CadÚnico, né? Além disso, nós tivemos também uma grande procura interna mesmo da Secretaria no Cadastro Único, porque nós fizemos o cadastro de algumas categorias que foram diretamente afetadas aí pelos decretos, né? Como os mototaxistas, muita gente que trabalhava no Recife como diarista, empregada doméstica, e que ficaram sem o emprego. Então o município procurou de imediato
na pessoa da nossa prefeita, é atender essas pessoas com o auxílio, com o benefício eventual na modalidade da cesta básica, né? Recebemos... Essa era a nossa próxima pergunta sobre as cestas básicas. Ok. Quantas pessoas foram atendidas com essas cestas aqui no município, secretário? Nós adquirimos o total de 1.000 benefícios e estamos adquirindo na próxima semana mais algumas para casos emergenciais. E, assim, como eu falei, a busca ela ainda tem sido muito grande, considerando que nós vínhamos atendendo desde 2017 300 famílias, né? E agora essa procura ela realmente e nós alcançamos a meta que nós estipulamos, que era de triplicar o número de pessoas que vinham procurar por esses benefícios, né? Além da cesta básica, como eu falei também logo no início, nós temos o auxílio aluguel, né? Então, o município ele tem dado suporte e também temos corrido atrás de outros parceiros, como o governo do Estado. Estamos no aguardo do recebimento de recursos por parte do governo federal, que para a assistência social a gente ainda, enquanto gestão, né, de assistência, não recebemos, mas estamos aí no anseio de receber daqui para a próxima semana alguns recursos para custeio dos serviços e também para utilizar nessa parte de prevenção, tanto para os nossos trabalhadores quanto para os usuários que nós atendemos diariamente. Tem mais alguma ação prévia feita pela pasta aqui no município, secretário? Que o senhor possa endossar mais ainda? Veja, a partir da elaboração do plano de contingência, nós estamos tomando outros rumos, né? Nós estamos adotando outros meios de não deixar de fazer os atendimentos. Vou citar como exemplo o serviço de convivência, o programa Criança Feliz, o CRAS, o CREAS, que faziam visitas domiciliares e elas estão suspensas, mas continuará sendo feitos os casos de emergências. Quais são essas situações de emergência? Pessoas com deficiência, idosos, eles continuarão recebendo visita, porém, claro que a gente não vai deixar o trabalhador ir de qualquer forma fazer esse atendimento. Ele estará indo com as proteções necessárias e estaremos até preparando um kit, né, para cada servidor da assistência social, contendo máscara, luvas, álcool, enfim. Eles não estão indo também de qualquer maneira, porque a gente precisa primeiro cuidar dos nossos servidores para que eles venham cuidar da nossa população. Muito bem. A gente agora vai conversar com o nosso amigo David, não é? Flávia, pode ela ser... Pronto, está certo. Então, Flávia, tem uma grande dúvida do pessoal, é o seguinte: quanto tempo é que esse vírus fica na nossa roupa, no móvel de casa? Quanto tempo? Veja, esse tempo ele é variável dependendo do tipo de objeto, certo? O que é mais importante da gente se policiar é a questão realmente da limpeza, né? Então, se eu sair, precisei ir na padaria, precisei ir no banco, né? Levei meu telefone celular. Quando eu chegar em casa, eu não vou chegar em casa de todo jeito, entrar em casa com o sapato que eu fui na rua, colocar meu telefone, que eu peguei nele e peguei em outro objeto na rua, e colocar esse telefone em cima da minha cama, em cima do meu sofá. Eu tenho que redobrar os meus cuidados de higiene. Então, se por um acaso eu sair, quando eu retornar, eu deixo o meu sapato do lado de fora de casa, né? Vou fazer a limpeza dos meus objetos. Então, se eu uso óculos, né? Se eu uso telefone celular, então eu vou limpar esses objetos ou com álcool ou com água e sabão, né? Usando os critérios para cada objeto. E se realmente eu precisei ir à rua, voltei, eu não devo ficar com aquela mesma roupa que eu estava circulando na rua, em casa, deitar na minha cama com essa mesma roupa, sentar nas cadeiras, no sofá. Então, eu devo, ao chegar, né, do ambiente externo, entrei em casa, deixo o sapato no quintal, no terraço, depois eu vou higienizar esse calçado, e ao entrar em casa eu vou tirar aquela roupa, deixar separada já para a lavagem, né, se possível, já colocar aquela roupa para lavar, tomar um banho, higienizar meus objetos para que realmente eu continue fazendo as minhas atividades corriqueiras em casa, né? Eu não vou
estar circulando por qualquer local, né? Então, se eu precisei ir à rua, eu não vou estar tocando em tudo, depois eu estar colocando a mão na minha boca, colocando a mão nos meus olhos, porque realmente essa é a facilidade do contágio. Então, a gente deve realmente evitar. Secretária, aqui em Lagoa de Itaenga mora várias pessoas que precisam trabalhar fora do município. É o exemplo do pessoal que trabalha em Recife, né? A empresa 1002 ela reduziu o seu quadro de funcionamento dos ônibus. E quais os cuidados que essas pessoas devem tomar ao sair de Lagoa de Itaenga e ao voltar para a cidade? Esses mesmos cuidados que a gente comentou, né? Então, é como qualquer saída. Você precisou sair de casa, você deve implementar esses cuidados, né? Então, são cuidados com limpeza, com calçado, com objetos. Chegar em casa, retirar aquela roupa, né? Colocar para lavar, tomar banho. São esses mesmos cuidados que a gente precisa tomar como qualquer saída que a gente precise realizar. Se eu sair com um objeto, eu fui com uma bolsa, né? Deixei essa bolsa em cima de algum local. Quando eu cheguei em casa, antes de colocar ela no meu sofá, na minha mesa, eu vou lavar minhas mãos com água e sabão, pegar um paninho, né, com água e sabão também, ou com álcool, passar naquele objeto para poder colocá-lo em cima de alguma superfície da minha casa. Secretária, como é que, quando a pessoa chega lá no hospital com esses sintomas, como é feito esse procedimento? Do começo até o final. Então, a gente implementou a triagem, né, que já vinha acontecendo, mas agora a gente disponibiliza de máscaras, né, e de álcool também na triagem. Então, quando uma pessoa chega com um sintoma gripal, seja ele febre, tosse, né, coriza, aquele nariz escorrendo, a gente vai, né, de imediato higienizar a mão daquela pessoa e disponibilizar uma máscara. A partir do momento que ela está de máscara, ela vai ser direcionada para a enfermaria de leitos de retaguarda, que é uma enfermaria exclusiva que a gente implementou no hospital. Quando ela já estiver na enfermaria, o profissional de enfermagem que fez esse primeiro atendimento na triagem vai avisar o médico que está de plantão que tem uma pessoa para ser atendida na enfermaria. O médico vai vir até a enfermaria, vai atender aquela pessoa. Se ela precisar ser medicada, ela vai ser medicada na enfermaria, né? Vai ficar um profissional de enfermagem realmente para atender os pacientes que estejam exclusivamente naquela enfermaria. Então, teve um dimensionamento de enfermagem, né? Esse direcionamento ele acontece dessa forma, da triagem para a enfermaria até que a pessoa esteja de alta para sair do hospital. Quando ela é esse caso suspeito, no hospital ela vai ser... a gente vai preencher uma ficha de notificação, o hospital passa diariamente essas notificações para a vigilância em saúde, para que, junto com a atenção básica, elas acompanhem esses casos suspeitos. Secretária, tem uma pergunta aqui da internet que o pessoal está fazendo, é o seguinte. Essa menina, essa pessoa que fez essa pergunta, ela mora em Recife, né, e trabalha aqui em Lagoa de Itaenga. Quais são os cuidados que ela tem que ter ao sair de lá e vir para aqui para a cidade trabalhar? Certo. Então, os cuidados que ela precisa ter, né, é realmente esses cuidados de, sempre que possível, ela está de máscara nesse trajeto. A máscara que ela vai utilizar não precisa ser uma máscara cirúrgica, uma máscara comprada numa farmácia ou num fornecedor oficial de saúde. Essa máscara ela pode ser realizada em casa, confeccionada em casa, com um tecido limpo e com elástico. Ela pode confeccionar essa máscara em casa e lavar ela com água e sabão, se possível um pouquinho de hipoclorito, deixar de molho uns 30 minutinhos, né? Lavar, secar ao sol sempre que utilizar e utilizar a máscara no trajeto para que realmente ela não esteja ali próximo a pessoas que possam estar tossindo, espirrando e exalando bacilos do vírus, né? Outra coisa que a gente também pode fazer nesse trajeto é se policiar, como a gente já falou, para não estar com a mão aos olhos, coçando o nariz, colocando a mão na boca, porque se ela está tocando ali nos objetos de transporte que ela está vindo, pode ter algum ambiente que esteja contaminado e aí ela vai se contaminar. Então, sempre se policiar para não estar coçando os olhos, colocando a mão no nariz nem a boca nesse trajeto. E sempre que possível estar de máscara, e essa máscara pode ser confeccionada em casa mesmo. Aproveitando, aqui a nossa gestão ela fez a implementação de
junto com a Escola de Artes, confeccionar algumas máscaras, né? Então, as máscaras que os profissionais de saúde estão utilizando, muitas delas estão sendo confeccionadas aqui no município, né? Eu agradeço demais a todo mundo que está disponibilizando, as costureiras que estão junto conosco nesse empenho, até outras pessoas que não são da Escola de Artes, outras costureiras também se disponibilizaram. Eu agradeço muito, pois está nos ajudando muito, porque a dificuldade de compra desses tipos de equipamentos esses dias está bastante difícil. Além do preço que ficou bastante elevado pela escassez, realmente falta o material mesmo para compra. Muitas vezes a gente tem que encomendar para 8 dias, 10 dias, 20 dias. Então, essa confecção aqui no município tem nos ajudado bastante. E aproveitando, né, essa confecção aqui no município, a nossa gestão municipal, através da nossa prefeita, ela resolveu confeccionar algumas máscaras em grande escala, realmente para fazer, né, a entrega à população. Então, estão sendo confeccionadas máscaras para ser entregue à população, num kit junto com uma garrafa com álcool a 70 e sabão, para que as pessoas, né, sejam ajudadas nessas higienizações em casa e que tenham também máscaras para que possam circular na rua. Então, esse kit está sendo realizado para que em breve a gente possa fazer essa entrega. Junto com esse atendimento lá na unidade mista, a gente já tem alguns equipamentos, como um monitor cardíaco, a gente fez a aquisição de oxímetro também, e a gente está esperando a disponibilização de um recurso para fazer a compra de um ventilador mecânico de transporte. Por quê? A gente não dispõe de leito de terapia intensiva no nosso município, né? Porque para se ter um leito de terapia intensiva precisa ser um hospital estruturado, se precisa ter uma equipe especialista em medicina intensiva para poder fazer esse tipo de atendimento. Mas se por um acaso chegar alguém precisando realmente de uma ventilação mecânica, a gente espera que em breve, com a chegada desse recurso, a gente consiga fazer a compra desse aparelho de transporte para que nesse trajeto daqui do nosso hospital até um hospital de referência, para que a pessoa possa ficar nessa necessidade de internamento em UTI, a gente tem esse ventilador de transporte para que a pessoa seja transferida com uma maior segurança, né, nesse atendimento respiratório. Secretária, a unidade mista está passando por uma reforma, né? Todo mundo que está indo para a unidade, pessoal, está vendo a reforma que está sendo feita lá. Foi concluída a primeira fase, que é uma enfermaria, se eu não me engano, o descanso dos enfermeiros, dos técnicos, né? Isso. E qual é a outra sala? A gente também já tem a sala, tem o repouso dos técnicos de enfermagem, a parte de sala de parto também já está pronta, e o repouso do enfermeiro, os repousos dos técnicos do enfermeiro, a enfermaria ampla, que é essa enfermaria que a gente está utilizando para os leitos de retaguarda do Covid-19, o repouso do enfermeiro e a sala de parto também já está pronta. E já está na segunda fase. Qual é a segunda fase agora, secretária? A segunda fase agora é a enfermaria cirúrgica, junto com o bloco cirúrgico, que está também passando por essa reforma. Nessa reforma toda que o hospital está tendo, isso impede alguma coisa, algum atendimento do Covid-19, secretária? Não, de forma alguma, porque essa reforma está sendo feita exatamente por parte. Então, essa parte que está sendo reformada, ela está, né, isolada, né, os funcionários eles estão entrando pela parte interna, não tem contato com o meio externo, onde está o atendimento da população. E esses pacientes que estão chegando com casos suspeitos, como a gente já falou, tem enfermaria exclusiva, que é essa enfermaria que já está reformada, nova, com todos os equipamentos para atendimento. Tem uma parte também que está sendo reformada, que fica na parte externa do hospital, que é a parte da caixa d'água, né? Então, também é a implementação que está sendo feita na parte externa, então também não atrapalha de forma alguma o atendimento do hospital. Ele continua funcionando normalmente. Secretária, essas ações que a Secretaria de Saúde está fazendo junto com o município, barreiras sanitárias, sanitização, entre outros recursos que estão fazendo aqui no município, isso tende a continuar por quanto tempo? Veja, a gente está fazendo, desde antes da gente ter confirmação, né, do caso, a gente vai implementar mais ainda as ações agora, né, continuar as ações que já estavam sendo realizadas e realmente até a gente ter uma margem de segurança, que
os casos de notificação começarem a cair, se tem uma estabilização realmente de casos, para poder realmente a gente ir retornando às atividades corriqueiras do município. Ô, secretária, quais os principais sintomas do Covid para uma gripe normal? Veja, os sintomas eles são muito similares, né? Então, geralmente as pessoas estão apresentando tosse seca, alguns têm um quadro febril, um quadro de febre, né? Alguns apresentam coriza, né? O nariz escorrendo. Pode acontecer que a pessoa tenha desconforto gástrico, tenha uma diarreia, né? Mas isso também são sintomas de gripe resfriado clássico, né? Gripe clássica. Então, por isso, muitas vezes se confundir os sintomas e por isso também que o Ministério adotou que toda pessoa que esteja com sintomas de gripe seja considerado como caso suspeito para a Covid-19. Secretária, tem mais alguma ação prévia realizada pela pasta que a senhora queira citar? Então, são as ações que a gente já vem realizando, né, desde o início desse período que a gente está passando da pandemia. Né, a gente vai continuar normalmente durante esse final de semana, semana que vem, a questão da sanitização das ruas, da limpeza das ruas, né, a borrifação com a sanitização. Semana que vem vamos continuar também com as barreiras sanitárias sendo realizadas, os profissionais da atenção básica e vigilância sempre trazendo também informação à população e implementando os nossos serviços com esses equipamentos que vamos adquirir para atender realmente a população da melhor forma. Muito bem, agora vamos conversar com o nosso Josnaldo. Mais alguma coisa, Josnaldo? Eu só queria destacar o seguinte, Edmar. A gestão ela tem se esforçado bastante, principalmente no que se refere ao atendimento de uma forma global, tanto no âmbito da saúde quanto da assistência social, e tem direcionado os recursos necessários para isso. No dia 1º de abril foi publicada a portaria número 54 da Secretaria Nacional de Assistência, e lá, nessa portaria, a Secretaria Nacional de Assistência Social definiu algumas responsabilidades, né? Responsabilidades essas que tanto os municípios quanto os estados já tinham conhecimento. E por que eu vou falar isso? Porque algumas pessoas têm nos questionado com relação a volume de recursos, quantidade de benefícios que vem sendo direcionado à população, mas o município nunca vai ter uma condição de atender 100% das pessoas que vierem a fazer essa busca, né? A gente vai realmente tentar atingir o máximo possível de pessoas dentro da disponibilidade financeira. E aí compete ao Estado dar um suporte a esse município, e essa portaria reforça, e nós fizemos a adesão com relação ao cofinanciamento de benefícios eventuais, e recebemos do governo do Estado, na semana passada, o valor de R$6.000. 6, né? Não é 100, é 6. Mas isso... Fique claro, né? 6 mil. 6 mil. 6 mil. Isso. Mas isso praticamente é 10% daquilo que é necessário para a oferta de benefícios eventuais. Então, o município é quem tem se responsabilizado por esse grande aporte financeiro para a aquisição de benefícios eventuais. E aí a gente vai sempre ficar atendendo de acordo com realmente casos extremos, serão os casos prioritários, né? Pessoas que realmente estão sem nenhum tipo de meio para manter a sua subsistência, né? Então, é importante reforçar isso, porque acaba saindo algumas falácias, né? Algumas pessoas, por questão até de politicagem, acham que tem minado o dinheiro, que tem dado dinheiro em árvore, e não é bem assim. A gente realmente vai fazendo de acordo com a disponibilidade financeira, e é por isso que os órgãos de controle, como Ministério Público, Tribunal de Contas, pediram para que os municípios viessem a adotar algumas medidas, que eu creio que o David vai estar falando também daqui a pouco, algumas medidas para que não venha a ocorrer um colapso de uma forma tão abrangente, que venha a atingir ainda mais a população, né? A população ela vai precisar
necessário, né, até realmente o mínimo necessário, ser resguardada. Muito bem. Tem um pessoal aqui assistindo a gente, a Miraneide Gonçalves, o João Marcos, a Maria José, o João Francisco, a Rubenice Maria, tem um monte de gente assistindo aqui. Tem uma pergunta aqui de Maria José, ela diz: boa tarde a todos, minha pergunta é para a Flávia. Por favor, você sabe informar uma pessoa que está com o vírus, quanto tempo esse vírus pode se manifestar? Certo. Então, a média de dias que esse vírus ele pode passar para se manifestar é de 10 a 14 dias. Né? Por isso que a gente pede esse período de quarentena para qualquer caso suspeito, qualquer pessoa que esteja com sintomas de gripe, para que ela fique realmente de quarentena nesses 14 dias. Porque é o período que o vírus ele começa realmente, a pessoa pode começar a exalar sintomas e está transmitindo. Depois desses 14 dias, ela deve ser realmente passar novamente por um profissional de saúde, fazer uma avaliação e aí realmente, se estiver tudo bem, ela vai ser liberada da quarentena. Muito bem. O pessoal que quiser fazer pergunta pela nossa página está aí, pref.itaenga no Facebook. Você pode deixar sua pergunta que a gente vai fazendo. Eu quero aproveitar também, Edmar, para parabenizar, né, o pessoal da Policlínica São Sebastião, que fizeram hoje uma ação nas ruas da nossa cidade. Fizeram a entrega de máscaras que foram produzidas pelos profissionais que trabalham lá na Policlínica São Sebastião, né, com a coordenação da nossa amiga Miraneide. A Secretaria de Saúde, a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, disponibilizou álcool em gel, né, então foram entregues às pessoas que estavam nas ruas, nas filas, com orientação, não foi uma simples entrega, mas foi feita uma orientação de saúde, entregue panfletos informativos, né, fazendo a higienização das mãos das pessoas que estavam na rua e entregue um número bem significativo também de máscaras caseiras. Lembrando que essas máscaras... Secretária, a gente está passando algumas fotos aí, pode passar, produção, algumas fotos aí da entrega que o pessoal lá da clínica fez. Né? Tá passando isso. Aí. Então, lembrando que essas máscaras que foram feitas, elas são máscaras de tecido, foram muito bem confeccionadas, foram higienizadas antes da entrega e as pessoas devem utilizar, as que receberam, devem utilizar se precisar sair e sempre que chegar em casa, lavá-las, né, deixar secando ao sol, passar ferro e podem reutilizar, né, essa máscara. Então, foi uma atitude muito louvável dos profissionais da Policlínica, que tiveram os ambulatórios, né? Eles, na sua grande maioria, não estão funcionando. Então, eles aproveitaram esse tempo para realmente fazer essa ação, né, de confeccionar as máscaras e entregar à população. Então, parabenizo demais, né, as meninas da Policlínica, em nome de Miraneide, os meninos também, né, que tem nosso amigo Mal Clebson lá. Então, gostaria realmente de agradecer e parabenizar, né, e que isso sirva de incentivo também para que outras localidades também possam realizar. Lembrando que a nossa gestão também vai estar realizando a entrega de alguns kits também e principalmente de máscaras numa quantidade maior também para a população ficar assistida nesse momento. Secretária, tem mais uma pergunta aqui, o pessoal vai fazendo. Vocês podem deixar suas perguntas aí, viu, pessoal? Diz o seguinte: boa tarde. Quanto tempo se dá entre o teste e o resultado final da Covid? Veja, isso depende muito, né, da fila de espera que se tem desse teste. Né? A pessoa só é testada se ela estiver numa localidade, né, como a localidade do Grande Recife, que tiver locais de internamento. Né? Então, se ela tiver realmente com sintomas mais graves, ela vai ser internada no hospital de referência e vai ser testada. Esses testes eles estão demorando, em média, de 5 a 7 dias para sair. Outra possibilidade de teste é quando a pessoa é profissional de saúde. Né? Então, se o profissional de saúde ele apresenta sintoma, ele vai ser testado para que também, né, ele não esteja passando o vírus para outras pessoas no momento do trabalho. Aqui na nossa região ainda não recebemos testes e também fomos orientados a não realizar a compra de testes. Por quê? Esses testes estão vindo de várias empresas, muitas que não eram especializadas nesse serviço, então não podem garantir uma eficácia realmente desse teste. Então, só está sendo orientada a testagem através
né, desses hospitais de referência, onde o Estado fez a aquisição de alguns testes. E a gente vai estar recebendo também alguns municípios da regional que vão funcionar como base para que, se nos municípios circunvizinhos estiverem profissionais com sintomas, eles possam ser testados. Mas, Flávia, quer dizer que não vai testar todo mundo. A indicação até hoje do Ministério da Saúde para as pessoas que têm sintomas leves é que elas cumpram a quarentena e fiquem em casa sem ter contato com outras pessoas. A gente agradece a todo mundo que está participando junto com a gente aqui, né, a diversas pessoas aí pelo nosso Instagram, pela nossa página, pelo Miol TV, pela Itaenga FM, pelos blogs também do nosso amigo José Maílson, Voz de Pernambuco, pela Rádio Jornal, enfim, por esses veículos de comunicação que está retransmitindo essa entrevista coletiva aqui em Lagoa de Itaenga. Vamos agora conversar com o nosso amigo David, ele é responsável aqui, está sendo representante da administração do município. David, sobre esse decreto aí, muita gente está um zum na cidade danado, sobre o decreto que foi postado hoje, a gente postou hoje, se eu não me engano, foi ontem de noite, é o decreto de número 14, né, do dia 8 de abril de 2020. Quais são os detalhes desse decreto, David? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro eu queria fazer aqui um histórico, né? Que o decreto ele foi uma das últimas medidas administrativas adotadas. A nossa prefeita Graça do Moinho, né, e toda a sua equipe técnica, desde o início, né, das primeiras medidas adotadas pelo governo do Estado e a orientação da Organização Mundial da Saúde, foi uma das primeiras administrações a tomarem as providências aqui na região, né? Graças a Deus, a prova disso é que nossos indicadores, né, doutora Flávia, ainda se permanecem a níveis baixos. Infelizmente, tivemos um caso confirmado, conforme a doutora Flávia falou, mas eu quero começar por esse histórico, porque a gente aqui, nesse mesmo ambiente, fizemos uma primeira live, onde estava também presente a nossa querida amiga secretária de Educação, Helenilda, onde ela falava da suspensão das aulas na rede municipal. Né? Prontamente foi feita a suspensão e tomadas as primeiras medidas. Nós estamos, amigos, num cenário de guerra sanitária, uma guerra sanitária contra um vírus. O inimigo a gente nem consegue nem ver, né? Exato. Invisível. É um inimigo intangível, como diz a história, invisível. É um inimigo difícil de enfrentar, muito difícil. E quando você vem para a administração local, quando a gente fala administração local, é quem está mais próximo à população, que são os municípios. Por aí a gente tira como o nosso país precisa cada vez mais se estruturar para enfrentar outras crises. Porque o coronavírus não é a primeira, nem vai ser a última, né? A gente vê aí ao longo da história nossa, principalmente no Brasil, quantas epidemias e pandemias atingiram nossa população. E quando eu falo isso, aumenta mais ainda a responsabilidade das administrações municipais, né? A exemplo da nossa prefeita Graça do Moinho. Ela vem tomando todas as medidas possíveis, tanto, primeiro, para preservar as vidas do povo de Lagoa de Itaenga, mas também dar um apoio assistencial, como o nosso amigo Josinaldo falou, em termos de assistência, principalmente quem está com esse perfil de vulnerabilidade social e quem foi impactado diretamente na sua atividade de geração de emprego e renda. David, vale lembrar também que ela está no grupo de risco. Exato. Vale Nem por isso nossa gestora aqui está aqui todos os dias em Lagoa de Itaenga, ou virtualmente se reunindo quando é uma reunião maior, para não estar com aglomeração, mas despachando em sua casa, individualmente, com agentes secretários. Preocupação é 24 horas, que a gente até se preocupa com a saúde dela com relação a isso. Às vezes, altas horas da noite, ela está preocupada, tratando assuntos com a gente, né? E graças a Deus, a gente tem uma prefeita que nos apoia em todas as decisões. Sempre eu falo e volto a falar, que é uma administração que a gente está aqui para errar junto e acertar junto. Está entendendo? E nossa prefeita prontamente tomou as medidas sanitárias, junto com a nossa secretária,
tomou as medidas econômicas. Quais foram as medidas econômicas? Por exemplo, ela baixou um decreto prorrogando a validade dos alvarás, né? Porque você sabe quantos comerciantes, amigos que estão nos escutando, nos ouvindo aí, que está sem poder desempenhar sua atividade comercial como efetivamente vinha antes da pandemia. Geralmente está atendendo através de WhatsApp, de telefone, etc. e tal, mas não é igual, por exemplo, quando está com sua lojinha aberta. Isso é apenas uma das medidas. Dá uma caída até no ritmo das compras. Exato. Das vendas. Né? A gente está vendo o comércio, que aí o comércio está funcionando o quê? As coisas essenciais. Né? E mesmo assim a gente está com a maior preocupação, como a doutora Flávia falou, porque existem alguns pontos que existe uma aglomeração natural das pessoas, porque procuram aquele determinado comércio. Mas isso é um fato. E diante disso, né, além dessa medida, por exemplo, nós também trabalhamos em sintonia com os órgãos de fiscalização, seja o Tribunal de Contas, seja o Ministério Público, que vem diariamente trazendo recomendações para o governo do Estado, para o governo federal, quanto também para os municípios. Né? Uma das recomendações polêmicas que a gente atendeu, mas que naturalmente a recomendação estava dentro de uma lógica de preservar a saúde da população, foi a suspensão da entrega dos peixes. Era uma tradição, né, que a nossa prefeita vinha cumprindo e com muita eficiência. Nosso amigo Josinaldo e a equipe tinha todo um trabalho de organização, de cadastro das pessoas, né? Porque não era simplesmente pegar o peixe, botar dentro de uma bolsa e entregar à população. Existem preceitos legais e judiciais que precisam ser atendidos para fazer um serviço desse, né? E, infelizmente, o peixe, você vê, exige uma lógica, uma logística para poder você fazer a dispensação dos peixes. O Oswaldo sabe disso. Aglomera para fazer o cadastro, tem que ter a aglomeração, porque a entrega é centralizada. Se a gente fosse fazer uma entrega domiciliar, a gente não teria nem condições, porque a gente teria que montar uma estrutura que o município não tem, em termos de refrigeração do peixe, em termos de separação do peixe. Gerava todo um custo a mais, né? E fora o custo, é a questão sanitária, minha gente. É diferente de uma cesta básica, por exemplo, que ela já vem montada. Ela vem montada e o cadastro, praticamente, a 70% do cadastro dos beneficiários da cesta básica já estavam montados. Como ele mesmo falou, ele fez atendeu algumas classes, como os mototaxistas e outras classes que não estavam nesse cadastro. Sem falar que a logística é mais fácil do que a entrega do peixe. Né? Pois é. Por conta desse cadastro. Não há necessidade, por favor. Me permita, por favor. Essa questão do peixe, inclusive, tem o que David falou com relação à refrigeração, e a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e saber que aqui em Lagoa Taenga, quando tentou se fazer em uma gestão anterior, a entrega do peixe no domicílio, no final da tarde já estava entregando peixe estragado, né? Então, eu estive observando também, e essa minha fala se baseia na crítica de algumas pessoas baseada em politicagem, que nesse momento não ajuda absolutamente ninguém, muito pelo contrário. E eu estive observando, mas o município tal entregou. Eu não posso me basear no município tal. Eu preciso ser responsável para lá na frente eu não ser responsabilizado. Exatamente. Pelo Ministério Público, por exemplo, que recomendou a não entrega a nível de Estado. Se o prefeito A, B ou C entregou, inclusive entregou com situações de higiene extremamente precárias. O pessoal passa o peixe no chão e as pessoas passeando no meio do peixe, né? Então, assim, como é que esse peixe ele estaria sendo entregue? Vamos entregar nas casas, vamos. Mas e a logística desse peixe, né? E sem contar que não estaria havendo justiça social. Que de 2017 para cá é o que sempre vinha conversando com a prefeita com relação a isso e com algumas outras pessoas. Ora, quando se trata da oferta de qualquer benefício eventual, o que é que justifica a entrega?
é que seja entregue para pessoas que estejam em situação de pobreza ou extrema pobreza, dentro do cadastro único, que é o que embasa a entrega do benefício, tá certo? Então, se eu saio entregando de porta em porta, eu estou entregando para muita gente que nem necessita receber. Então, eu não estou fazendo justiça. Então, tudo isso é preciso colocar na balança, tudo isso é preciso ser considerado. Mas o prefeito tal entregou, mas vamos observar como é que se deu essa entrega. Era só isso que eu queria destacar. Com razão as colocações de Josinaldo. E eu queria acrescentar mais, né? Aproveitar esse momento para esclarecer a população, que é também uma preocupação da gestão. Por exemplo, na semana de fazer a contemplação dos benefícios das cestas, foi feito um contato com o Ministério Público, tanto pela prefeita quanto com o Josinaldo, com relação aos quais os critérios que iam ser estabelecidos para a dispensação das cestas. Por quê? O procurador-geral, doutor Francisco Disseu, do Ministério Público, em reunião no Palácio com o governador e os prefeitos, ele também chamou a atenção: não adianta vocês se aproveitarem da crise da pandemia para fazer politicagem, como alguns aqui na cidade estão acostumados a fazer. Está entendendo? Inclusive, teve um cidadão aqui que saiu com um áudio aí em alguns grupos, que é isso que eu quero chamar a atenção da população, que não caiam na mentira de algumas personalidades aqui, que desrespeitam, não é só o cidadão não, desrespeita o trabalho técnico da gente que a gente vem fazendo. Está entendendo? Essa é a minha indignação. Porque, inclusive, ele foi chamado a atenção pela promotora. E no outro dia ele teve que se retratar. Está entendendo? Isso é muito grave. No momento de crise é para a gente ter sensatez e responsabilidade para poder resolver as coisas. E é isso que nossa prefeita vem fazendo e sua equipe, né? Então, minha gente, essas falácias que tem por aí, porque chegou 1 milhão... Minha gente, pelo amor de Deus, hoje o portal da transparência está aí, com todas as receitas que chegam no município, e que, infelizmente, é onde eu vou chegar no decreto, que, infelizmente, todos nós sabemos que, com a pandemia, com o isolamento social, que é o principal remédio, a principal vacina contra esse vírus, infelizmente, é o isolamento social. A gente sabe que traz consequências econômicas. Na hora que parte do comércio para de funcionar, parte das mercadorias param de circular, nossos impostos, que nós, enquanto entes públicos, trabalhamos e desenvolvemos serviços, com o dinheiro do cidadão que pagou seu imposto, do comerciante que pagou o ICMS, do comerciante que pagou o imposto sobre serviços ao município, o ISS. Todas essas receitas, a gente tem projeções de que a tendência é cair, mesmo que algumas, como o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, o governo federal baixou uma medida provisória, garantindo que agora, em 2020, permaneça-se o mesmo patamar de 2019. Mesmo assim, existem recursos complementares, que é o ICMS e o ISS, complementares, inclusive, para recursos de programa federal. A exemplo da educação. A educação, com os recursos que chegam do governo federal, ela não se mantém só. Ela precisa do complemento das receitas que vêm dos impostos. Então, minha gente, a gente tem com essa projeção, a gente também tem a responsabilidade de enfrentar a pandemia, mas também enfrentar uma recessão, o desemprego, que entra a questão da assistência social, né? E, para isso, a gente também precisou tomar medidas duras, medidas que não são fáceis nenhuma administração tomar, né? Principalmente a nossa prefeita, que tem um perfil humano, todos nós sabemos, conhecemos a nossa prefeita, vem de uma profissão que atende e conhece todas as pessoas, que ela é professora, vocês sabem disso. Então ela resolveu, com a sua equipe, primeiro, quais as alternativas que a gente tem de economizar os custos da prefeitura? É cortar custos, né?
Seria muito bom, como alguns municípios, por exemplo, a gente aqui tem um consórcio na região, que é o Comanas. A maioria dos municípios, se não todos do Comanas, tomaram as medidas difíceis e fáceis, que foram, por exemplo, cortar contratos, demitir, suspender contratos. Mas aqui a gente teve a consciência de que, para poder a gente manter as pessoas que trabalham na administração pública, que muitas vezes são a maioria assalariados, ela, num momento desse de crise, ela ia ficar sem nenhuma renda para se manter. Então, a nossa prefeita, com a equipe, foi quando ela mandou redigir, o jurídico redigir um decreto, que é o 014, que está na mídia aí, que inclusive começa pelo primeiro artigo, cortando na própria carne. Por que eu digo própria carne? Porque a prefeita, inclusive, cortou o salário, metade do salário dela, 50% do salário dela e do vice-prefeito, 30% do salário dos demais secretários, cortes de gratificações dos cargos comissionados, né? Corte de outras gratificações que não sejam direito já garantido de alguns cargos efetivos, que tem plano de cargos e carreiras, né? Férias, licenças. As duas equipes que foram excluídas desse decreto as equipes que estão na linha de frente, que é a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Assistência Social. Que nada mais justo, por quê? Porque são os soldados que estão em frente do pelotão principal de enfrentamento a essa guerra. Então, minha gente, a gente está aqui não para conversar nem perder tempo. Na verdade, conversamos, nós estamos. Não é aqui para perder tempo com falácias, nem com mentiras, nem com retóricas. Não estamos aqui preocupados com isso. E chamamos a atenção de que quem queira fazer esse tipo de comentário, ele vai enfrentar consequências administrativas e judiciais. Isso é só um recado que eu estou dando, né? Outra situação, amigo, veja, além dessas medidas que já foram publicadas, né? Por exemplo, eu não sei se a doutora Flávia falou, numa questão de infraestrutura, por exemplo, foi interditada as praças, fechamento e interdição das praças públicas. Por quê? Medidas que assim estão sendo estudadas gradativamente, porque a população, infelizmente, eu sei que não é bom a pessoa estar em casa enclausurado, até às vezes dependendo do que você esteja consumindo de informação dentro da sua casa, o cara enclausurado dentro de casa assistindo só notícia ruim, e você termina a imunidade baixando. Por isso que às vezes algumas pessoas procuram uma pracinha para conversar, para jogar um dominozinho, etc e tal. Eu sei que é preciso, né? Mas, minha gente, é um momento da gente procurar práticas domiciliares e familiares, né? Saudáveis, né? Com sua família, procurar fazer boas ações e não estar em ambiente público que possa se aglomerar. Por isso, a medida restritiva de interditar e fechar as praças. É uma das medidas de questão de infraestrutura, né? Ô, David, antes de você falar mais um pouco sobre essas medidas aí, o pessoal procura muita gente para falar sobre essa questão. O pessoal está muito na rua, o pessoal não estão respeitando, né, esses decretos do governo do Estado. O que é que a Prefeitura tem feito para poder colocar na cabeça do povo? O pessoal fica em casa. O que é que a Prefeitura, como gestão, tem feito para reeducar essas pessoas aqui no município? Olha, é uma missão, não é uma missão fácil. Inclusive, em grupo virtual do WhatsApp, 2 secretários com a prefeita, é praticamente tema diário de discussão da gente. Por quê? Porque a gestão, a administração vem fazendo sua parte. Primeiro, decretando as medidas restritivas. Segundo, rádio, carro de som, página da internet, do portal da internet da prefeitura, página no Facebook, Instagram, vocês que estão na mídia social todos os dias fazendo todas as orientações possíveis, clamando para que a população tenha consciência, não é? No entanto, existe a desobediência natural da população. Dentre essa desobediência, existem algumas
penabilidades ou penas que algumas pessoas poderão sofrer, né? O Ministério Público, inclusive, já orientou ao município e às forças policiais de, inclusive, notificar essas pessoas e informarem ao Ministério Público o nome dessas pessoas, né? Esse patamar aí a gente não chegou ainda, mas já existe essa orientação do Ministério Público e das forças policiais, né? Ou seja, eu quero dizer ao cidadão que sai de casa para fazer suas atividades essenciais, ir a um supermercado, uma padaria, mas se puder sair de máscara, saia de máscara. Mas no mais, procure ficar no seu ambiente domiciliar. Nossa casa, antigamente, era um ambiente sagrado, ela tem que voltar a ser um ambiente sagrado. A nossa família é morada do nosso Senhor Jesus Cristo, é a morada do Espírito Santo, e a família é uma coisa tão sagrada. Por que a gente não recuperar isso, né? A gente tem um momento que a gente está tão longe da família, porque a gente está no dia a dia trabalhando, se esforçando para ganhar nosso pão, mas é um momento que é onde entra os ganhos de uma crise, de uma guerra, né? A gente está no meio da batalha, nós estamos no meio da batalha. Quando essa guerra terminar, muitas coisas boas vão ficar, e eu tenho certeza que uma delas é o novo ambiente familiar, um novo sentimento por nossa casinha, por nossa família, nós começarmos a valorizar mais. Porque na hora que a gente começa a valorizar mais, a gente começa a se reeducar, inclusive nas nossas práticas particulares, de higiene, por exemplo, não é, doutora? Antigamente só se via orientação de higiene pessoal nas escolas, hoje tem na porta da feira, na entrada da feira hoje tem uma piazinha para você lavar as mãos, né? E por aí vai. Eu quero dizer à população que a nossa prefeita, inclusive, está com essas medidas angariando recursos. Por exemplo, ela teve contato com o nosso deputado Gustavo Gouveia, com relação à destinação de emendas, né? Gustavo destinou um valor até considerável, quase R$200 mil, para aquisição de EPIs, de material de insumos hospitalares, medicamentos e o próprio ventilador em termos de equipamento para estruturar a nossa rede de saúde. Espero que o governo do Estado libere logo esses recursos, né, o quanto antes. Os nossos parlamentares federais também, né, porque, graças a Deus, nossa prefeita tem uma gestão acreditada a nível nacional. Quando eu falo isso, não é retórica, não. Porque eu desafio aqui algumas prefeituras aí que são referências, né? Porque os cientistas políticos, na hora da crise, é o que mais aparece. Não, porque aqui tem uma prefeitura vizinha que só não faz chover. Tudo retórica. Porque quando a gente tem uma gestão acreditada, por exemplo, nossa prefeita teve a ajuda agora de 3 parlamentares federais com recurso destinado para a saúde, que a qualquer momento vai chegar. Um deles foi o senador Jabas Vasconcelos, que destinou recurso para custeio. O nosso deputado Tadeu Alencar nos ajudou bastante. E um deputado também da região, né, que é deputado federal majoritário lá em Paudalho, consequentemente, nosso deputado estadual, através da articulação junto a ele, conseguiu, que é o deputado Ricardo Teobaldo. Enfim, vários parlamentares estão destinando emendas para cá, que espera a gente que logo, logo isso chegue, para também poder acrescentar esses recursos, né? E, assim, poder nos capitalizar. Por quê? As ações que são desenvolvidas na ponta pela Secretaria de Saúde e pela Secretaria de Assistência, elas precisam de estrutura, de garantias. E é isso que nossa prefeita está preocupada. Como garantir o plano de ação de cada área? Precisa de quê? De estrutura, de recursos, de mão de obra, de quê? Isso tudo está na mesa, ela monitora isso diariamente, né? Eu quero dizer isso com toda a veracidade possível, porque ainda tem gente que no meio da crise ainda quer fazer política. Vieram algumas pessoas aí dizendo que a prefeita não estava aqui, não trabalha mais, não está aqui. Até isso, pelo amor de Deus, minha gente. Isso não é momento de estar fazendo politicagem, não.
entendeu? Inclusive, esses cidadãos aí não estavam preocupados com pandemia, não. Né? Eu soube por cima que até umas pautas estavam sendo feitas aí para passar as luzes embaixo de luz apagada, para a população não saber. Mas, graças a Deus, a população hoje é atenta. E a gente não vai deixar isso acontecer, não, porque hoje todos os esforços do município, de todas as esferas, de todos os órgãos, é vencer essa pandemia. E é isso que nossa prefeita tem orientado todos os dias. Mais alguma coisa a colocar, vocês, secretários? Então, eu só tenho a reforçar com a população, né, os nossos pedidos para que realmente as orientações que vêm sido amplamente divulgadas, né, para que a população ela possa realmente se adequar a essas medidas. Uma coisa que se vem se perguntando muito, David, é em relação a essas aglomerações ou os comércios que estão abertos, né? Vocês, Josinaldo, são testemunha, né, de que a nossa vigilância sanitária vem amplamente divulgando esses decretos, fazendo ofícios, né? Os profissionais da atenção básica e do NASF, eles estão semanalmente na rua, orientando essas pessoas, entregando panfletos, né, informativos, tentando realmente sensibilizar as pessoas que estão ali nas ruas, nas filas, para o distanciamento correto, ou para as pessoas que estão na praça, para que realmente evitem, para realmente ficarem em casa. Mas também não é uma luta só nossa, né? Então, se por um acaso alguém, né, que possa, porventura, estar vendo uma aglomeração de pessoas que não seja autorizada, né? Então, tem uma partida de futebol, tem várias pessoas assistindo uma partida de futebol, ou um comércio que ele é registrado como não essencial e ele está abrindo, a população também precisa colaborar com essa fiscalização, né? Então, ela pode sim entrar em contato com a Polícia Militar para orientar, né, para trazer esse dado para que a Polícia Militar também possa chegar nessas localidades para dizimar realmente essas aglomerações ou orientar esse comércio que está aberto, que é não essencial, para fechar. Porque, repito, os nossos profissionais estão semanalmente na rua fazendo essas orientações. Então, por falta de orientação, realmente não é, né? Então, realmente, a população também precisa nos ajudar nessas denúncias por parte da Polícia Militar, para que eles também possam, né, atingir essas pessoas e realmente tomar as medidas cabíveis. Então, o que eu peço realmente à população é que se sensibilize nesse momento, lembrar que a gente está numa fase que não adianta se preocupar só comigo. Mas eu sou jovem, eu posso pegar esse vírus e posso ter sintomas leves e vou ficar bem. Temos casos aqui no estado, o pessoal jovem que já veio a óbito por conta da doença. Né? Então, é um vírus que, infelizmente, ele está atingindo várias faixas etárias. E eu acredito que também a grande maioria, independente de ser jovem, de ter uma boa saúde, todo mundo tem seu pai, tem sua mãe, tem seus avós, tem um filho, tem um cônjuge, né? E você também precisa pensar na saúde dessas pessoas. A partir do momento que você está se expondo nas ruas sem necessidade, você pode estar se contaminando e trazendo essa contaminação para dentro da sua casa e trazendo essa contaminação para as pessoas do seu convívio. Então, eu acredito que realmente, se cada um parar para pensar nisso, realmente não vai querer se contaminar nem contaminar as pessoas do seu convívio. Então, nos ajude, né, nessa questão de realmente a população precisa fazer sua parte, que é ficar em casa sempre que possível. E eu reafirmo que a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência, toda a parte da administração em nome da nossa prefeita, Dona Graça, está atuando diuturnamente para trazer realmente medidas para atender bem a nossa população. Só reforçando aqui uma fala de David, né? Às vezes a gente se depara com algumas situações em que as pessoas elas não aceitam as medidas que vêm sendo adotadas com relação à quarentena, está se reservando. Mas a própria Bíblia, lá no livro de Romanos, no capítulo 13, não é, Flávia? E no versículo 1, ela vai dizer que todas as autoridades
que são constituídas pela vontade de Deus. E que nós estamos debaixo dessas autoridades. Então, mesmo que a gente não aceite, a gente precisa respeitar as decisões tomadas por essas autoridades. Principalmente nós cristãos, porque precisamos dar esse exemplo. Outra coisa assim que eu venho conversando com as pessoas, algumas pessoas vêm falando assim que, além de tudo que a gente já tem sabido, vai restar posteriormente questões psicológicas, né, de ordem psicológica. Mas David estava tocando no assunto aqui com relação à família, né? Antes nós tínhamos uma família mais unida, onde todo mundo sentava à mesa para jantar, para almoçar. E hoje eu reconheço como uma nova oportunidade que Deus está nos dando para que a gente possa aproveitar a nossa família mais. Além de tudo isso, é preciso buscar alternativas, algumas atividades em família. Eu, particularmente, tenho feito o meu culto doméstico, né? Com as minhas irmãs, com minha sobrinha. A gente senta e canta alguns hinos, e ora, e lê a palavra. A gente tem que ir buscando alternativas para que o tempo ele passe e que daqui a pouco a gente vai conseguir passar por tudo isso. É assim que eu creio, né? Mas, no mais, eu estou querendo agradecer nesse momento a toda a equipe da Secretaria de Assistência Social que tem trabalhado incansavelmente. Nós ainda estamos num processo de reordenamento assim, muito grande dentro da Secretaria, de organização, principalmente documental, por causa da demanda que vem surgindo. O pessoal do Cadastro Único tem trabalhado de verdade, então parabéns a todos, parabéns à equipe de saúde, parabéns à gestão, à nossa prefeita Graça, e desejar a todos, né, que Deus esteja conosco nesse momento aí de dificuldade, né? Antes de finalizar, secretários, tem umas perguntas aqui do pessoal, né? Coisa simples. O Manuel Silva pergunta: boa tarde a todos os secretários e a todos que estão realizando essa coletiva. Em relação à zona rural, quais são as medidas? O que é que a prefeitura tem tomado em relação ao pessoal da zona rural? O pessoal que está no quadro de risco. O que é que as secretarias, o que é que a prefeitura tem feito para alertar esse pessoal da zona rural? Da mesma forma que a gente vem tomando essas medidas aqui para a zona urbana, não diferentemente está sendo também realizado para a zona rural. Então, temos a implementação também dos serviços de saúde na zona rural através das unidades básicas de saúde. Hoje a gente tem funcionante a unidade da Camboa, né, que é o posto de saúde José Cavalcante Petribu, bem como o seu anexo Caicai. Temos atendimento médico, de enfermagem, odontológico funcionando normalmente. E também temos equipamentos específicos para o caso da zona rural. Então, oxímetro, a gente tem torpedos de oxigênio também nessas unidades, por entender que a distância, se chegar realmente alguém com um quadro mais agravado, precisa de um suporte nessa distância até a unidade hospitalar, então a unidade está equipada dessa forma, bem como o Quatis e o anexo da comunidade Arrombados. Todas essas duas unidades também dispõem de veículo próprio, né? Cada unidade tem os seus veículos, as unidades sedes que também atendem às unidades anexas como o Caicai e o Arrombados. Então, os profissionais de saúde, os agentes de saúde estão lá diariamente trazendo informações à população, né? Também vai ser distribuído esses kits que estão sendo feitos pela prefeitura, com máscaras, com álcool, com sabão, também vão ser distribuídos para a zona rural. Então, o cuidado ele não está sendo diferenciado, está sendo unânime para toda a população. Tem outra pergunta. Vai ressaltar alguma coisa, Josinaldo? Só queria ressaltar que a partir da próxima semana nós estaremos divulgando alguns canais de acesso, né, de comunicação entre a população e a Secretaria de Assistência, mas que alguns atendimentos até a gente já vem fazendo através das nossas redes sociais. E eu queria deixar aqui para a população, as pessoas que desejam manter um contato conosco, pode ser através o Instagram, né, o social_Itaenga, e no Facebook, Assistência Social Itaenga. E também estaremos divulgando, postando um link, próxima semana, nessas redes, para que a população também que tem acesso à internet possa estar fazendo um agendamento, né, nos casos urgentes, né, que a gente vai divulgar também nas nossas páginas quais são esses casos que nós passaremos
a ficar atendendo. Então, a esses casos, as pessoas que se enquadrarem vão poder acessar esses links, fazer o agendamento e nós daremos uma resposta de confirmação do dia e horário que ela passará a ser atendida. Tem um WhatsApp lá na secretaria? A partir da próxima semana também a gente Já estará tem um divulgando. número não, né? Não, Pronto. não. Estamos adquirindo. Reforce aí quais são os canais que a pessoa... Instagram, social_Itaenga e Facebook, Assistência Social Itaenga. E na próxima semana estaremos divulgando o WhatsApp também para agendamento, para contato, dúvidas. A Secretaria de Saúde também, né, Flávia? Isso, então a gente está com funcionamento interno da sede da secretaria, atendendo também qualquer necessidade, através do telefone 3653-1326, 3653-1326. Então, diariamente temos profissionais lá de plantão, atendendo das 8 às 13 horas, para qualquer dúvida que a população tenha a respeito de atendimento. Temos o hospital funcionando normalmente, 24 horas, né, para qualquer socorro, qualquer resgate ou qualquer atendimento de caso suspeito, também com o telefone 3653-1289, para qualquer atendimento que será feito na unidade hospitalar 24 horas. E disponibilizamos de um telefone que tem um WhatsApp para marcação de transporte de pessoas que estão realizando tratamentos como quimioterapia, radioterapia, hemodiálise, TFD, que são essenciais e continuam funcionando. Então, estamos atendendo através do número DDD 81 9 9694 4811. 81 9 9694 4811. Ele é o WhatsApp e é telefone convencional para ligação. Funciona de segunda a sexta, de 8 a meio-dia. O número do WhatsApp. O número do WhatsApp, 99694 4811. 99694 4811. A gente chama do Disque Saúde, para o TFD. Quem atende esse número diariamente, segunda a sexta, de 8 a meio-dia, é o nosso amigo Marcelo Ribeiro. O número está aí na tela para vocês que quiserem, que possivelmente possam entrar em contato, que precisam, né? Que é o 99694, se eu não me engano, 4811. Muito bem. Secretária, tem outra dúvida que a gente viu aí o pessoal fazendo politicagem no Facebook, é muito importante a gente tirar essa dúvida. Os PSFs, como é que está funcionando? Disseram, não, o PSF não tem médico, mas está tendo atendimento normal? E Todas as unidades básicas de saúde no nosso município estão com equipes completas. Então, tem profissional médico, profissionais de enfermagem, profissional da área de saúde bucal, bem como os agentes de saúde. Todos estão trabalhando normalmente de segunda a sexta. O atendimento médico, ele está sendo realizado, agora sempre priorizando os casos de pacientes crônicos que precisam de algum atendimento, os casos de pré-natal, os casos de pacientes suspeitos com síndrome de gripal ou Covid-19, para que não sejam realizadas muitas marcações e haja aglomerações nas unidades básicas de saúde. A parte de saúde bucal, o Conselho Federal de Odontologia, ele suspendeu os ambulatórios. Então, quem precisa realizar uma limpeza, um procedimento mais simples, esse não é o momento, pelo risco de contágio que os profissionais têm por estarem ali atendendo diretamente na cavidade bucal, que pode estar transmitindo o vírus se a pessoa estiver contaminada. Então, só estão sendo realizados atendimentos de urgência, um sangramento, né, com risco de hemorragia, uma dor que não passa. Então, o profissional de odontologia está lá, em todas as unidades, a gente tem dentista, para atender a população nesses casos de urgência, né? A parte de enfermagem, os enfermeiros continuam realizando consulta de pré-natal, consulta de crianças que precisam de um atendimento, que são aquelas crianças principalmente de 0 a 2 anos. A parte de vacinação está funcionando normalmente. Então, as unidades básicas de saúde, elas continuam com o seu atendimento, mas sempre sem uma grande marcação de atendimento para não realizar a aglomeração e ali se tornar um local de possível contaminação de outras pessoas. Antes da gente finalizar, né, tem outra pergunta aqui da Jana Silva. Ela pergunta o seguinte: se eu tiver com sintomas leves, como devo proceder em casa para não transmitir para a minha família? Boa tarde a todos. Muito importante essa pergunta de Jana, agradeço.
Quando você tem sintomas leves, né, todo mundo a gente já está orientando realmente para não sair, principalmente se você tiver sintomas. Quando você tiver sintomas, se você mora com outras pessoas, outros familiares, você deve ficar, mesmo em casa, utilizando máscara para não ter, né, realmente a disseminação do possível vírus. Você deve dormir num ambiente realmente resguardado, separar seus utensílios como prato, copo, garfo. Então, seus utensílios pessoais, toalha, sabonete, eles devem estar separados das outras pessoas e você mesmo fazer a limpeza do ambiente que você está. Então, trocar sua roupa de cama, ao utilizar o banheiro, fazer uma higienização ali com água e sabão, com água sanitária, para que as outras pessoas da sua casa não se contaminem. Então, você deve estar resguardado das outras pessoas da sua casa por 14 dias até os sintomas virem a diminuir. Mais alguma coisa a ressaltar, secretários? Eu só quero também agradecer, né, a todos os profissionais de saúde que estão conosco nessa verdadeira batalha, estão na linha de frente. Então, todos os profissionais de saúde daqui de Lagoa do Taengue, eu mando o meu forte abraço, mesmo que virtual. A gente não está podendo se abraçar pessoalmente, mas a minha consideração, o meu respeito a esses profissionais e o meu tão grande agradecimento, bem como também estender a nossa prefeita, a dona Graça, que está sempre conosco também, diuturnamente, juntos nessa batalha. Então, só tenho a agradecer e continuar pedindo à população para nos ajudar, pois temos fé em Deus que realmente esse é um momento grave, mas que vai passar e vamos retornar às nossas atividades o quanto antes, se Deus permitir. Secretário? Gostaria também, para encerrar, amigo, veja bem, nesses próximos dias, a nossa prefeita já determinou algumas ações com relação a aquisições, né? Eu estou falando, inclusive, aqui com a autorização dela. Nesses próximos dias estarão sendo providenciados. Não tem dia certo, porque vai ser estabelecido de acordo com as entregas dos fornecedores. Por exemplo, máscaras. Se a gente for somar ao todo, passa de quase 20 mil máscaras que serão confeccionadas ou adquiridas pela prefeitura ou confeccionados em parceria, como a doutora Flávia falou. Um aspecto muito importante que está sendo trabalhado com relação ao tal kit merenda, kit escola, né? Como seja, os municípios estão tratando disso da melhor forma. Nós estávamos, né, Helenilda está me ouvindo, me perdoe, inclusive, se eu falhar em alguma informação. Estávamos aguardando a tramitação desse projeto de lei junto ao Congresso Nacional para autorizar aos municípios a utilização do recurso para a aquisição desses e montagem desses kits para a distribuição para a nossa rede de ensino. Para que vocês tenham ideia, eu tenho um número, talvez não seja preciso, mas, salvo engano, são 2.900 alunos. Me perdoe se estou falando algum número impreciso. Mas, em cima disso, eu quero dizer à população, veja como é importante essas medidas administrativas de contingenciamento de recursos. Para que a população fique sabendo, nós hoje recebemos, em média, por aluno, para aquisição de merenda, pouco mais de R$ 8,60. Né? R$ 8,60. Se a gente for a um mercado aqui, qualquer que seja o melhor preço, a gente dá para comprar o que mesmo? Nada. Infelizmente, nada. Não é? Pacote de feijão hoje está quase R$ 9,00, alguma coisa. Né? Um pacote de creme caqui aí é o quê? R$ 3,00, eu acho. Ou mais. Ou seja, com essa preocupação, nós vamos precisar de recursos, né, para que a gente possa complementar os R$ 8,00, para que a gente possa dar, não a cesta básica, porque a cesta básica, a própria Secretaria da Assistência Social, junto com a nossa prefeita, está providenciando para os beneficiários e as classes que vão necessitar. Esse kit vai estar sendo montado, é provável que isso fique em torno de até R$ 20,00, né, entre 16 e 20 reais. A gente está fazendo várias simulações. Nossas nutricionistas, junto com a prefeita, se reuniu essa semana para ver quais as opções que a gente tem de itens alimentícios da merenda, que a gente possa montar um kit
e poder dispensar para os alunos da forma mais rápida e que não aglomerem, não se torne um motivo para aglomeração de pessoas. Isso tudo tem que ser levado em conta, né? Nossa prefeita, por isso que eu digo, nossa prefeita todos os dias, praticamente 24 horas, só está tratando dessas coisas, para que possa ser o mais rápido possível atendido essas demandas. Porque vocês sabem que muitos dos nossos alunos, inclusive, só têm o que comer na escola, né? Nossa prefeita, que é professora, sabe dessa realidade. Por isso que ela está preocupada, está, junto com a equipe, providenciando esses kits para que no mais tardar aí, em alguns dias, isso seja disponibilizado. Ou seja, envolve recursos que vão ser levantados através de economias e de recursos que, porventura, poderão chegar. Além das 20 mil máscaras, além dos 2.000, quase 3.000 kits do alunado da rede municipal, além das cestas básicas, além de todos os insumos realizados que precisam, como álcool gel, como o kit de limpeza que foi falado pela doutora Flávia, que é sabão, álcool. Todos esses insumos precisam de recursos. Sabe por quê também? Porque a maioria dos fornecedores estão vendendo à vista e a preço de ouro. Ou seja, nós estamos com uma oferta de mercado pequena e uma grande demanda. Isso, queira ou não queira, se torna uma reação inflacionária que a gente vai ter que saber lidar, né? Eu quero dizer aqui, agradecer em nome da prefeita. A prefeita pediu para que eu agradecesse a todos os profissionais envolvidos diariamente, 24 horas, os profissionais da saúde, os técnicos de enfermagem, os ACS, as enfermeiras, os médicos, os auxiliares de gabinete odontológico, os próprios dentistas que ainda estão com o seu atendimento reduzido, mas estão fazendo atendimentos, né? O pessoal da endemias que vem trabalhando diuturnamente nessa logística agora do trabalho das barreiras sanitárias, das barreiras sanitárias, da sanitização, ou seja, a equipe da assistência social, profissionais técnicos que estão ali capitaneados por nosso amigo Josinaldo, que estão no dia a dia atendendo a população, trazendo todas as orientações necessárias da melhor forma, com responsabilidade, com cuidado. Os nossos parabéns e dizer que a prefeita está junto de vocês para o que der e vier, porque essa guerra nós vamos vencê-la juntos. E quero dizer mais, que a gente não pode encerrar uma palavra dessa sem a gente pedir ao nosso Senhor Deus, a Jesus Cristo, que nos abençoe, né? Que ilumine nas decisões, que ilumine e abençoe as famílias de Lagoa de Itaenga, para que a gente possa cada vez mais estar se cuidando e dizer que isso não vai ser um motivo de desespero, porque a prefeitura está fazendo o papel dela, os profissionais estão fazendo o papel dela, nós temos um Deus que nos ampara e nos protege, e que a população faça a sua parte. Não adianta, minha gente, ser resistente à realidade. A gente tem uma guerra contra um vírus. Um vírus não é nada que seja visível, que seja fácil de enfrentar. É uma coisa difícil, mas que a gente vai vencê-la. O tempo e as medidas e as prevenções, nós vamos vencer. Nós estamos na metade da batalha. A outra metade a gente venceu ela até agora. A outra metade a gente vai vencer em nome de Jesus. Viu? Quero agradecer a todos, parabéns e muito obrigado pela oportunidade. Quero também agradecer a todos os profissionais aqui da comunicação envolvidos, o Marcos, o Jadson, o Paulinho Matos, agradecer também ao nosso amigo Moab que está aqui nos nossos estúdios, agradecer também a todos os blogs que retransmitiram, todas as rádios também, e a todos vocês que participaram junto com a gente aqui na nossa live, e dizer que a gente vai trazer mais informações para vocês, não vamos nos cansar e nem parar, viu? A gente vai trazer mais informações referentes ao Covid aqui na cidade. Fiquem todos com Deus, muito obrigado, tenham todos uma ótima tarde. Eita, Lagoa de Itaenga, que momento difícil a gente está vivendo. Justo agora que a gente estava conquistando tantas coisas boas. Poxa, infelizmente a gente não sabe quando isso tudo vai acabar. Mas olha, a gente tem a certeza de uma coisa. Quando tudo isso terminar, vamos vencer e vamos poder voltar a ficar juntos.
De nossa parte, queremos te garantir que estamos preparados para continuar o trabalho por quem mais precisa. Agora vamos fazer um acordo. A gente sai de casa para trabalhar por você e você fica em casa por nós. Fique em casa, Lagoa de Itanhaém. Quanto mais cedo nos afastarmos, mais cedo voltaremos a nos abraçar.